Então, aqui eu vou representar mais ou menos o que foi visto e avaliado pela perícia no dia do estudo do exame desse local. Inicialmente, não posso mostrar as fotos, né, que é inviável mostrar as fotos da vítima aqui, então nós fizemos uma representação 3D do local para elucidar melhor o caso. Pode passar, essa é uma visão panorâmica da fazenda. Então, só um pouquinho. Um detalhe interessante que a primeira coisa que quando nós chegamos na cena do crime é conversar com as pessoas que viram o cadáver no primeiro momento. E também que convivem com essa pessoa para tentar entender, principalmente no caso do suicídio, como que funciona a vida dessa pessoa. Alguns detalhes assim que já despertaram alguma curiosidade do crime, na cena do crime, é o seguinte: essa porteira, inicialmente, ela estava aberta, que é comumente mantida fechada, principalmente que a pessoa estava em casa. As portas da casa, principalmente nesse período aí, elas normalmente também eram mantidas fechadas, de acordo com os relatos no local. Mas, com a chegada da perícia, nós encontramos todas abertas. Pode passar. Ao aproximar inicialmente na cena, antes mesmo de entrar ela, já consegui visualizar alguns vestígios lá que destoam da modalidade de suicídio. Apesar do enforcamento ser mais comum no suicídio, ele também não pode ser descartado para suicídio de hora nenhuma. Aí nessa cena, teve rebuscamento do local. Esse rebuscamento, esse desalinho, ele indica embate corporal. Aí tem que ser feito uma pesquisa mais elaborada, um exame mais elaborado desse local. Aí foi presenciado os tijolos, pode passar. A cena 2. Aí inicialmente, eu consegui visualizar esse tijolo quebrado, com sinais claros que foi quebrado recentemente, inclusive possuía vários fragmentos dele em torno desse tijolo. Perto desse tijolo também, um pouco afastado, vamos dizer assim, da área de ação dos membros do cadáver, que tinha esse chapéu que indica, provavelmente ele não caiu, ele foi derrubado no momento anterior do enforcamento, e também foi feito marcas claras de arrastamento, que é outro indício de embate corporal na cena do crime. Aí assim, procurando, vamos dizer assim, amarrar mais esses vestígios, eu perguntei, onde estava esse tijolo? Aí eu fiz uma vistoria minuciosa em volta da casa, encontrei 2 pilhas de tijolo e especificamente, depois em conjunto com os investigadores, a gente encontrou uma pilha de tijolo que tinha um tijolo faltando, dava uma marca clara que foi retirado um tijolo dali recentemente. Posteriormente a gente vai mostrar isso também nas fotos, que essa pode ser mostrada. Pode passar a cena dele. Aí foi essa pilha que foi na lateral posterior direita da residência. Pode passar. Aí eu retornei, agora entrando na cena do crime, para observar melhor os outros vestígios. Foi quando eu já olhei o vidro do armário quebrado, ao olhar dentro da porta no quarto, assim, onde estava todo revirado, mostrando que alguém fez buscas de maneira assim, rápida e urgente nesse local, que não é comum a pessoa fazer em casa, né, deixar todo desalinhado o local. Notei também que a roupa da vítima está desgastada, que não é comum no local do suicídio também, ela está desalinhada, quer dizer, outro indício de embate corporal. Pode passar aqui. Aí, mais importante, quando eu olhei, vi claramente esses sinais de arrastamento. Aí também constatei que a suspensão, já dava para ver, mas que a suspensão era uma suspensão incompleta, que é uma suspensão que você já deve ter vamos dizer assim, um enforcamento de suspensão incompleta. Aí o perito tem que ter uma atenção especial para investigar mais ainda essa cena de crime. Porque não é impossível a pessoa se enforcar dessa maneira, mas ela é menos comum numa cena de suicídio. Quando o senhor chegou lá, ainda estava tudo isso no local? Estava tudo isso no local. A polícia militar fez a preservação adequada do local. Isso foi importante também. Isso foi muito importante. Os policiais militares que atenderam o local, eles foram de extrema ajuda nisso, porque eles visualizaram pela porta e a pessoa que é o genro dele, que encontrou o corpo na primeira maneira e acionou a polícia, visualizaram e não entraram na cena. Isso aí é importantíssimo, porque aí a gente tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes mesmo, seja uma pegada, seja uma simples poeira que está arrastada, no caso aqui, o vidro quebrado, no caso que eu citei. Por que ele despertou interesse? Normalmente, quando você quebra um vidro na sua casa, você imediatamente coleta esse excesso. Nesse caso, eles não estavam coletados e pelos sinais de sujeira e da poeira depositada no armário, notava-se que é algo recente.
Então, por isso diz a vez, não, isso aconteceu recente. E esse conjunto de vestígios vai levando a ideia cada vez mais claras do embate corporal. A questão do vidro quebrado, que eu falei, que não de uma maneira qualquer, foi feita uma análise mais minuciosa, porque se fosse só um armário quebrado e já limpo, daí seria um vestígio descartado. Mas nesse caso não, tinha sinais que foi recente e que não houve mazela nenhuma, vamos dizer assim, das pessoas que tivessem ali no recolhimento. Então, indica o embate corporal. Depois vou mostrar uma foto mais clara sobre como esse quarto estava. Esse quarto estava todo revirado. Típica cena de furto, de roubo e latrocínio, neste caso, né? Os armários abertos, as coisas jogadas no chão, um baú ali que dá para ver claramente que esse baú ele permanecia fechado, assim, quase não era mexido. Ele estava revirado também. Então isso aí é outra coisa que indica que outra pessoa, um terceiro, esteve aí também. E também recentemente. Dá para ver isso observando a poeira depositada em alguns pontos, é diferente dos outros. Aí eu retornei, né, porque aí eu fiz a análise do cadáver no local, e foi quando eu achei, bem assim, estava bem, vamos dizer assim, sucinto, mas um hematoma, que é uma bosta sanguínea, na verdade, na região frontal esquerda, que era o oposto do armário. Outra coisa que me despertou a curiosidade, porque se a pessoa tivesse que debater, provavelmente seria do lado direito, que é o lado que a cabeça dele estaria encostada no armário. Mas não, ele junta com o tijolo e os outros detalhes, leva novamente direcionando, saindo do suicídio, indicando o homicídio. Aí essa bossa sanguínea, que é o nosso galo, como o hematoma que nós falamos no dia a dia, foi constatado também na necrópsia, mas não como causa da morte. A causa da morte estava bem clara que era enforcamento, porque todos os sinais de asfixia mecânica praticamente estavam presentes no cadáver. Eversão de saliva, protusão lingual, máscara cianótica, posição das marcas hipostáticas no corpo, o sulco correspondente com o laço. Mas o detalhe mais interessante que me intrigou aí foi quando eu vi que o laço era semelhante a um cadastro. E eu pensei assim, poxa, olhei um senhor de idade, é uma casa bem antiga, essas pessoas elas não costumam usar esse tipo de roupa esportiva. Geralmente é uma calça de linho, uma camisa. Aí eu fui procurar na casa, assim, será que ele tem uma bermuda? Será que ele teria um tênis que correspondesse a esse cordão? Em momento nenhum achei nada característico a isso. É outra coisa que me despertou a curiosidade que me fez comunicar com o Dr. Vinícius. Dr. Vinícius, acredito que esse cordão não pertence a essa cena de crime. Ele foi trago aqui, provavelmente pelo suposto autor. E recolhemos esse cordão. Posteriormente, quando aconteceu esse flagrante do furto, foram feitas buscas nas casas dos suspeitos e encontramos uma bermuda que estava sem o cordão. E da mesma marca que estava no cordão, que era a marca Surfwear. E na bermuda também era a mesma marca. Foi feita uma comparação de medidas, tamanho, e viu que tinha correspondência, sim. Então, é plenamente possível que esse cordão pertence a essa bermuda. Inclusive, a coautora, né, ela afirmou que ele estava usando essa bermuda no dia do ocorrido. Só um detalhe, ele morreu enquanto foi asfixia mecânica, né? Mas foi enquanto no sossega-leão que ele levou. Não, foi pelo enforcamento. Ele ainda foi colocado vivo, amarrado lá e deixou lá para ele morrer. Isso, pendurado. O mata-leão normalmente ele desacorda a pessoa, daí a frequência cardíaca da pessoa e a frequência respiratória diminui muito. Então a pessoa leiga que não entende, que não consegue verificar, ela pode dar uma pessoa como morta. Isso vamos dizer assim, no cenário da perícia em geral, nos estudos que tem na perícia geral, é um caso que acontece muito. A pessoa dá um mata-leão, se desespera e simula um suicídio. Então não é um fato atípico, vamos dizer assim, no cenário global da perícia, vamos dizer, na ciência em geral. Foi colocado lá ainda vivo. Possivelmente, tudo indica que foi colocado vivo. Por quê? Por causa das marcas em vida, da asfixia mecânica ocasionada pelo enforcamento. É aquilo que eu falei, a protusão lingual, inversão de saliva, máscara cianótica e a marca clara das escoriações, que é formada quando o laço é posto no pescoço, no caso do enforcado, e da maneira que ele é disposto, que é típico e claro do enforcamento. Passado. Aí acabou. Basicamente é isso aí. A cena, dá para notar que, na verdade, não foi um vestígio só, foi um conjunto total de vários detalhes da cena que levou à ideia do homicídio. Que eu comuniquei imediatamente ao Dr. Vinícius, assim, Dr. Vinícius, tem que ser investigado esse caso. Isso aqui, apesar de inicialmente estar registrado como um suicídio,
não, para mim, não indica um suicídio. Tudo aponta para um homicídio, utilizando a mecânica do enforcamento. Beleza. Certinho. Nós passando para frente, né? Se bom que você vai explicando, você pode ficar aqui agora. Eu vou ir passando aí. Aqui é o que o Bruno falou, a marca as fotos do local, indicando o embate corporal, a luta corporal, que condiz com a versão apresentada pela Lohane, que é a namorada do Giovanni, de que a hora que o senhor foi atingido, o seu adepto foi atingido pelo tijolo, ele tentou correr para o interior da residência e o Giovanni deu um mata-leão nele e segurou ele. E segurou ele até desmaiar. Provavelmente eles devem ter esbarrado nesse armário ocasionando essa quebra. Provavelmente, não tem como a gente afirmar. A área da cozinha é uma área pequena, gente. É mais ou menos 3,5 por 3. Então, qualquer parte corporal nessa cozinha, se ela foi feita no centro, ela coloca, vamos dizer, no alcance quase dos membros inferiores e superiores das vítimas, qualquer objeto que esteja ali. Essa é uma das características principais do desarme do local. Aí o que o Bruno falou, a questão do tijolo, que ele estava partido ao meio, que foi utilizado para agredir a vítima que causou esse hematoma, esse cigarro, e o chapéu que ele usava. A hora que a gente interrogou a Lohane, ela confirmou realmente que a vítima estava com esse chapéu no momento que foi agredido. E o local que esse hematoma estava, que era do lado esquerdo, condiz com a versão apresentada pela Lohane, de que ela chegou à residência pelo lado direito, distraiu a vítima, e o Giovanni entrou pelo lado esquerdo com um tijolo e agrediu a vítima na porta da casa. Então, eu vou passar mais fotos aqui. A pilha de tijolos estava do lado esquerdo da residência, o galo, o hematoma foi do lado esquerdo do corpo, então a versão dela já está caminhando mais próxima à realidade dos fatos. A gente tem algumas divergências ainda das outras provas testemunhais, mas a versão dela, da confissão dela, está em concordância, em consonância com a que foi coletado pelo perito lá no local do crime e que chegou à gravação do laudo. Naquela situação, é interessante observar que, por que a recenticidade? Tinha vários fragmentos de tijolo ali. A diferença também vamos dizer assim, da parte quebrada interior do tijolo é claramente vista. E a questão do chapéu aí, que é praticamente de frente à porta, que casa também com a versão dela, é uma coisa interessante porque se a pessoa durante o suicídio, se ela resolve se suicidar com o chapéu e ela se debate, ela provavelmente esse chapéu estaria numa área de ação mais próxima aos membros inferiores e superiores da vítima. Nesse caso ele estava bem afastado, que indica que esse chapéu caiu no momento anterior. E aqui já começa a ver as marcas de arrastamento. E lá na cena do crime vê claramente que algo foi arrastado aqui, elas iniciam nessa região aqui e terminam próximo aos membros inferiores e região glútea da vítima. Tem duas marcas aqui e aqui, praticamente um pouco arrastado, fica claro. Pela sujeira do chão fica claro. Geralmente o suicídio gosta de ficar arrumadinho, né? Não, o local do suicídio ele tem uma linha. O suicídio ele não bagunça no máximo, deixa uma carta no local. E o suicídio normalmente é a suspensão completa, principalmente praticado por homens. Ele tem a cadeira, tem uma parte mais alta e ele tem suspensão completa. Suspensão incompleta, ele é mais raro. E na versão apresentada pela Lohane, ela fala ainda que o Giovanni tentou procurar uma corda para realizar essa suspensão, esse enforcamento, amarrando em alguma figa, algum caibro da própria residência, para dar mais áreas ainda do que no local teria ocorrido suicídio. Como ele não achou nenhuma corda, ele tirou o próprio barbante do short. Esse aqui é o local que a gente identificou como provável local que foi retirado o tijolo. Aqui a gente tem a marca aqui, que o Bruno pode explicar melhor, que foi a marca de que foi tirado algum tijolo de forma recente. E condiz com a versão apresentada por ela, porque ela fala que ele entrou pelo lado esquerdo da residência, e essa pilha de tijolos está do lado esquerdo da residência. A questão aí da retirada de tijolo é um fato bem comum que a gente pode ver. Ao retirar uma pedra, você vê claramente a diferença do solo do lado da pedra e de baixo da pedra. Aqui tinha uma diferença até de umidade mesmo do solo, de marca, tudo, demonstrando que esse tijolo foi retirado aqui recentemente. E as características morfológicas, depois que o tijolo foi montado na cena do crime, encaixam perfeitamente nesse espaço aí que estava faltando, nessa aqui. As marcas de arrastamento que o Bruno falou, que indicam que alguém arrastou esse corpo, e a gente acredita que o seu adepto já estava desacordado nesse momento. O quarto dele revirado, ela localizou um pouco de dinheiro no bolso dele, alguma quantia nesse armário, e nesse baú, possivelmente, ele tinha uma arma de fogo, um rifle 22,
que foi subtraído por eles. A gente ainda está confirmando essa informação e tentando reaver essa arma, tentando identificar com quem que essa arma, para quem que essa arma foi revendida. Doutor Vinícius, qual que é a importância jurídica de você constatar que a pessoa procurou algum bem material ou uma cena onde teve morte violenta? A intenção dele, né, que a gente consegue diferenciar a intenção de quem foi na residência através da intenção dele. A própria versão dela, ela fala assim, não, desde o começo a intenção nossa lá foi para subtrair qualquer valor. E eu sabia que lá tinha uma arma. E meu namorado Giovanni ficou interessado na arma. Então, para a gente diferenciar se foi um homicídio ou um latrocínio, a gente tem que analisar a intenção deles. Eles tiveram a intenção desde o início de ir lá para roubar. Eles foram para subtrair qualquer valor e isso eles encaixam no crime de latrocínio, que é um dos crimes, o segundo crime da pena mais alta do Código Penal, é de 20 a 30 anos. Agora, se eles tivessem ido lá só matado o senhor, não tivessem realizado nenhuma busca, não subtraído nenhuma quantia, a gente estaria diante de uma cena típica de homicídio. Se tratar de crime contra o patrimônio, o juiz singular que vai de direito não vai ser sentenciado. Não vai ser submetido a júri. Aqui o cordão que o Bruno estava explicando, que foi retirado da bermuda do Giovanni e ele utilizou para amarrar no armário e no pescoço da vítima. Por questões óbvias, a gente vai mostrar a vítima. A causa da morte, a necrópsia realizada pelo médico legista, ele identificou esse hematoma, esse galo na cabeça, mas ele confirmou que não foi isso que causou a morte da vítima. A causa da morte foi a asfixia por constrição cervical, que é característica de enforcamento. Às vezes o Bruno pode até dar mais detalhes desses sinais, que ele já explicou antes também. É só reforçando aqui esses sinais. No enforcamento, quando a pessoa ainda possui sinais vitais, ela está com vida, circulação e respiração. Quando tem um enforcamento, é claro a marca do correspondente, vamos dizer assim, das características da textura do laço com o pescoço. Vamos dizer assim, no enforcamento é sempre para descartar a questão do estrangulamento. A gente olha a posição do laço, ele é mais profundo em uma região, ele falha em outra, ascendente. São todas as características do enforcamento. E estava claro também, quando eu verifiquei o cadáver, as características da asfixia. Protusão lingual, versão de saliva, máscara cianótica, que é o comum do enforcamento, que foi confirmado pelo médico legista.